Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai hoje começar mais uma lição. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, que o título é Bíblia e Oração, Alimento e Poder para o Prazer Cristão. Bíblia e Oração. Então, o papo hoje vai ser a gente relembrar a importância da Bíblia, a importância da oração para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que é tão necessário ter esse prazer em Deus, que é o que a gente tem estudado aqui, essa alegria em Deus que a gente tem estudado até aqui nessa nova revista. Vamos orar para a gente começar a lição. Deus, obrigado por esse dia, obrigado ao Senhor pelo acesso que a gente tem à Tua Palavra, pelo acesso que a gente tem ao Senhor através da oração. A gente hoje pretende conversar aqui, Deus, sobre a Tua Palavra e sobre o acesso ao Senhor por meio da oração. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e me abençoe para que eu possa abençoar meus irmãos com a Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, conversa hoje sobre Bíblia, sobre oração. A gente tem dois textos base, tá? O primeiro texto é sobre a palavra e o segundo é sobre oração. Eu vou colocar aqui do meu lado para facilitar a leitura. O primeiro texto é Salmos 19, a partir do versículo 8. Eu vou ler aqui, Salmos 19, a partir do versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Agora o outro texto, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, lá em Salmo 19 a gente vê a pureza, a importância, aquilo que as ordens do Senhor, a lei do Senhor, as ordenanças do Senhor, a palavra de Deus tem para a nossa vida, que são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, e também essa dádiva da gente por meio de Jesus pedir e receber, ter acesso ao Pai, e que por meio de Jesus o Pai nos ouve. Então, para a gente começar a conversar, a gente vai pensar um pouco sobre a nossa vida cristã. A gente pode ter uma ideia errada, principalmente a gente tem essa ideia equivocada quando a gente ou é recém-convertido ou não tem a palavra tão bem estudada. A gente pode se enganar pensando que a vida cristã é uma eterna subida, ou é algo estável, que vai sempre ser da mesma forma, ou que está sempre em ascensão, sempre em crescimento, sempre... E a gente que vive aqui nessa terra, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que tem dia que a gente precisa de um renovo, que a gente precisa de recarregar a bateria. A vida cristã não é só de vitória. A gente tem a vitória final, a gente tem a garantia da vitória que Jesus nos deu lá quando morreu na cruz e ressuscitou por nós, mas o nosso dia a dia não é só de vitória. É aquela velha a velha lembrança que a gente tem, que a chuva vem para bons e maus, o sol nasce para bons e nasce para maus. Então vai ter dia bom, vai ter dia ruim, e a nossa vida cristã é assim. E a gente vê isso na Bíblia. A revista trouxe aqui para a gente um exemplo, que é lá do Salmo 19, versículo 7, um versículo antes do que a gente leu aqui, que a gente leu no versículo, no nosso texto base,
do 8 para frente. No 7, Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia de restauração, a gente pode lembrar de outros versículos também, a gente pode lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, dia após dia, a cada manhã, e são a causa de nós não sermos consumidos. O choro dura uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a Bíblia nos dá a ideia de que a vida cristã precisa de renovações, precisa de reforços, precisa de restaurações. Então, meu irmão, se você está desanimado, se você caiu, se você está passando por algum problema, é normal da sua vida cristã. Isso aí faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. A gente não sabe o que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós aqui na Terra. A gente tem a certeza que Deus tem preparado uma nova vida, um novo caminho e uma nova habitação para a gente na posteridade. Aqui na Terra a gente não sabe o que vai acontecer, mas não fique se culpando, não fique colocando obstáculos entre você e o seu Deus, porque os seus pecados já foram salvos lá na cruz e Jesus fez o sacrifício único e final. Essa é a introdução, e a introdução também da revista lembra que, como eu lembrei também naquela nossa aula sobre a conversão, o diabo não tem o poder de tirar a nossa salvação. A partir do momento que nós nos convertemos, estamos salvos, selados, o nosso nome está lá no livro da vida. Esse é menos um problema e é o principal problema. Só que aqui na Terra a gente está vulnerável ainda. A gente está com, como a palavra nos diz, um leão ao nosso derredor buscando a nos derrubar, a nos tragar a todo momento. Como eu falei lá naquela aula, a única coisa que o diabo pode fazer com a gente é fazer a gente perder tempo, fazer a gente desagradar a Deus. Com relação à salvação, mas é como Paulo disse, nós não somos salvos para que a gente vivesse da forma que a gente quisesse. Nós fomos salvos e em amor, em aquele constrangimento que só o amor de Jesus faz na nossa vida, faz com que nós vivamos para Ele e só por Ele. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar é: estamos morrendo de fome? Aqui é muito interessante. Aqui a gente vai começar a falar sobre fome da palavra, né? A fome do nosso pão da vida, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Há um engano que a gente tem de pensar que a Bíblia é o nosso alimento puramente espiritual, que só serve para a nossa vida espiritual. E quando a gente começa a ler na palavra, a gente vê que é difícil a gente conseguir separar o que é a nossa vida física para a nossa vida espiritual, né? É aquela situação das pessoas, tem pessoas que tentam viver só no sobrenatural, ou outras que tentam viver só aqui na racionalidade, no carnal. A gente vê que durante a narrativa bíblica, desde o início até o Novo Testamento, até Apocalipse, que na verdade a palavra de Deus é para vida integral, seja espírito, seja carne. E onde que a gente vê isso? A gente vê que tudo isso que nossos olhos veem e contemplam, o céu, o mar, a natureza, aquelas fotos do universo que a NASA traz para a gente, a foto de telescópio, tudo isso que a gente vê que é físico foi criado por meio da palavra de Deus. Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1 a gente vê isso. Tudo foi criado pelo verbo. Haja luz e houve luz. E lá em João a gente vê, João 1, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus estava lá. Tudo isso que nós vemos fisicamente foi criado por meio da palavra. E a nossa vida espiritual só começa por meio da palavra. Como nós sabemos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, tanto a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual tem uma origem, que é a palavra de Deus. Então, não se engane pensando que a Bíblia é unicamente, exclusivamente um alimento
espiritual. A Bíblia é para a sua vida. Onde que a gente também pode ver que a Bíblia traz princípios, regras para a vida física também. A gente vê lá em Levítico a preocupação de Deus com a lei mosaica de purificação. Aquilo era uma preocupação com a saúde do povo. Aqueles rituais de purificação, afastar quem estava com doenças contagiosas, eram lei de Deus, mas na prática ali era que Deus estava tentando guardar o seu povo de uma contaminação, de que a saúde do povo ficasse prejudicada. E depois a gente vê outras leis, na própria lei mosaica, outras regras que fazem parte da vida espiritual. Então, o que eu quero dizer é, a Bíblia é um conjunto de diretrizes para a nossa vida, é a palavra de Deus que envolve a nossa vida completamente, seja a vida espiritual, seja a vida física, não tem essa distinção. A Bíblia é um livro de regra e prática para a nossa vida enquanto cristãos. Se a gente ficar tentando separar, a gente vai errar em algum ponto, a gente vai prestigiar mais um ponto do que outro ponto, espiritual e físico, e a gente vai acabar se perdendo. Entendamos que a Bíblia é para a nossa vida integral, para a nossa vida completa. E como a gente comentou tanto lá na aula de conversão quanto nessa aqui agora, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a fé é algo importantíssimo para que a gente encontre o prazer na vida, o prazer cristão, o prazer em Deus, a alegria. E é simples, a fé produz a esperança. Paulo nos ensina isso. A fé produz a esperança. E aqui na Terra a gente tem vários tipos de esperança, né? Baseados na palavra. A gente tem a esperança de que Deus vai cuidar da gente. A gente tem a esperança de que Deus vai prover o pão de cada dia. A gente tem essas esperanças. Mas quando eu estava lendo essa lição, eu pensei em duas maiores ou mais destacadas esperanças que nós temos, que só são produzidas através da fé. Eu vou fazer um parênteses só para a gente não perder a linha, né, da lição. A gente está estudando a importância da Bíblia para a nossa vida, né, a vida de uma forma completa. O ouvir dessa Bíblia, o ouvir da palavra de Deus, é o que produz fé, né? A fé vem pelo ouvir. E a fé é quem produz esperança. Então, o que isso significa dizer? Que do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, nós só vamos ter esperança se nós ouvirmos a palavra de Deus e tivermos fé. Sem fé, não tem esperança. E como a gente tem visto a importância da esperança, né? A gente, talvez pela vida, ter ficado de uma forma tranquila, para a maioria, tranquila que eu digo nossos tataravós, né, a nossa geração lá de trás se deparou com diversas guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra do Golfo, guerra, e essas pessoas talvez tivessem mais palpável assim, como que a vida é curta, como que tudo pode mudar do nada. E com certeza esses nossos irmãos dessa época se agarravam na esperança. E hoje a gente passou por, aqui no Brasil a gente nunca passou por nenhum tipo de pandemia, epidemia, e isso é muito comum lá para o pessoal da Ásia. Lá eles até estão respondendo melhor isso do que a gente aqui, porque eles já têm experiência. E aqui no Brasil a maioria das gerações ou viu a Segunda Guerra Mundial de uma forma de longe, né, recebendo notícias. Há uma parcela ainda viva que viveu na época da ditadura, então sabe como que tudo pode mudar do nada, mas há uma grande geração que não fazia ideia que a vida podia mudar do nada e dificuldades poderiam aparecer de uma forma que envolvesse todos. E a gente tem vivido isso com
com essa crise do coronavírus, nessa pandemia que a gente está vivendo? É uma forma da gente enxergar de uma forma muito clara, como que a vida pode mudar, como que a vida acaba do nada, como que nós somos frágeis, né? Um vírus, um ser microscópio, fez isso com o planeta. Então a gente começa a ver a necessidade de termos esperança. E de onde que a gente vê a esperança? Eu falei que eram duas esperanças, né, que eu destacava de todas as esperanças que nós temos. A primeira esperança que eu queria relembrar é a esperança da promessa de Jesus para a gente. Jesus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas até que Ele volte. Então, eu acho que da nossa caminhada aqui, por mais dura que seja, a gente precisa sempre lembrar dessa promessa de Jesus, que Ele está com a gente todos os dias. Essa é a nossa esperança enquanto nós estamos caminhando aqui. Das dificuldades de enfrentar, das alegrias, de tudo. É que Jesus está com a gente em todos os momentos. Tem um cantor chamado Sérgio Lopes. Eu gosto muito dele. Ele é um cara que tem umas letras muito profundas. E uma das músicas dele, ele pergunta o seguinte: tente lembrar uma única vez que Jesus te abandonou. Tente lembrar. A gente tem decepção com o irmão, a gente tem decepção com o pastor, a gente tem decepção com o professor da EBD, com o líder da célula, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai. Com Jesus, tente lembrar uma vez que Jesus te decepcionou. Essa é a nossa esperança, Ele está com a gente todos os dias. A segunda esperança, que ao meu ver é a maior, que essa é o resultado da cruz, que é a Nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança gerada principal, que é estarmos com Cristo Jesus eternamente no céu, na nossa nova casa. Essa é a principal esperança. Então, eu queria te convidar a lembrar dessas duas lembranças para ver o quão é importante termos fé e quão importante é a esperança que essa fé nos traz. Jesus está conosco todos os dias e Ele promete para a gente, prometeu, se sacrificou e ressuscitou para garantir a nova casa, quando a gente estiver lá no céu com Ele eternamente. Para fechar esse primeiro ponto, a gente precisa lembrar também que a fé produz esperança e a fé produz liberdade. E é aquele velho paradoxo, né? Que nós nos tornamos escravos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Paulo ensina isso para a gente. Paulo, a gente também já estudou isso em algumas EBDs, quando começa as suas cartas falando: eu, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, servo de Cristo. Servo é a palavra doulos, que nada mais é que escravo. E a gente sempre ouve que Cristo nos libertou. Então, como é que é essa história que Cristo nos libertou, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso Senhor e nós somos escravos dele? Todo problema da escravidão está no seu Senhor. Jesus Cristo não é o Senhor que vai te chicotear, que vai te escravizar de uma forma que você vai se dar mal. Vamos resumir dessa forma, né? Porque eu vou tentar cumprir as meia hora que a gente combina aqui da EBD. Jesus é o seu Senhor e Ele sabe tudo, Ele criou tudo. Jesus tem todo o poder nas mãos. Jesus quer o seu bem. Jesus se entregou por você. Então, o senhorio de Jesus é para nos dar a liberdade do pecado. Nós estamos livres das algemas do pecado. O pecado não é mais capaz de nos separar do amor de Deus. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus, como Paulo diz. Jesus fez o sacrifício final, único e suficiente para que a gente tivesse acesso ao Criador. E isso nada muda. Esse é o problema daquele cristão que cai e pensa assim: pô, hoje eu não vou ler a Bíblia, não vou falar com Deus, não vou pedir perdão. Todos os seus pecados estão perdoados, mas isso não significa, como eu disse no início da aula, e como Paulo nos ensina, que nós vamos viver da forma que nós quisermos. Tá? Isso não é essa a conclusão. Os nossos pecados estão perdoados para que a gente tenha acesso ao Pai. E a partir do momento que a gente pensa: pô, caí, eu não mereço falar com Deus, ou não posso falar com Deus, a gente está anulando a cruz e a gente não entendeu nada da imerecida graça.
A graça é imerecida, é favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não podemos fazer nem deixar de fazer nada que nos torne merecedores. Nós não somos merecedores. Então, meu irmão, se caiu, e isso serve para mim também. Se eu cair, procura Deus, fale com Deus, peça perdão, peça direcionamento que Deus vai te dar. E na Bíblia diz que a forma do diabo fugir de nós é resistindo. E a gente só consegue resistir, só para eu não me perder aqui, tá nesse ponto 1. Eu estava na dúvida se estava no último ponto. Para resistir a gente precisa ter a nossa arma, que é a espada, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então é importantíssimo a gente ler a Bíblia, que a Bíblia vai produzir a fé, vai produzir a esperança e vai nos dar uma arma muito poderosa contra esse leão que fica ao nosso derredor, que é a espada de Deus, que é a palavra de Deus. E é muito importante a gente estudar, se dedicar, meditar e pedir para Deus sabedoria, para nós, cada um de nós, cada cristão ter a sua espada. E eu não digo de ter a Bíblia, que hoje em dia é tablet, celular, né? A gente não tem mais aquela Bíblia embaixo do braço, não é ter fisicamente, é ter ela na mente. E por que eu digo isso? Exemplo, a gente sabe que os nossos 3 pastores têm a Bíblia no coração e na mente. Eles têm a espada deles. No momento que sobrevier sobre nós alguma tentação, não adianta eu tentar pegar a espada do pastor Marcelo, do pastor André e do pastor Daniel. Eu tenho que ter a minha. Eu preciso saber me defender, porque não dá para você ir para uma batalha, ir para uma guerra com a espada, com a arma do outro. Você tem que ter a sua. Então, se dedique, estude a palavra de Deus, guarde na sua mente e no seu coração, para que seja produzido fé e esperança. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é necessário poder. É necessário poder. E aqui a gente conversa um pouco sobre oração. A oração é a ligação direta com o Criador. A oração é um canal de comunicação que não existe nada parecido com isso. Através da oração a gente chega para o Criador do mundo e leva os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas derrotas. Isso não tem preço, e isso só foi possível por meio do sangue de Jesus. Na oração, a gente aprende que os humilhados serão exaltados, né? A gente vê na oração que a partir do momento que a gente se humilha perante Deus, perante o Criador de tudo e todos, é onde que a gente pode ter a expectativa, a gente consegue criar a expectativa de que aquele problema ou aquela vitória está chegando aos pés do Criador e que Ele vai saber o que é melhor para a gente. A gente pode, talvez, na melhor intenção, quando algum novo convertido chega para nós e pergunta assim, como é que eu oro, eu tenho o jeito certo, e às vezes, para não tentar confundir, né, para ajudar aquele recém-convertido que está recebendo tanta informação a não se confundir, às vezes a gente fala assim, não tem jeito certo, não, fica tranquilo. Mas quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vê que há um jeito certo. Quer dizer, ou melhor, há um jeito errado. Antes de falar desse jeito errado, eu quero lembrar que em determinado momento os discípulos viraram para Jesus e falaram, Mestre, nos ensina a orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. E como nós já estudamos, o Pai Nosso não é a única oração certa. Aquelas palavras ali não são as únicas palavras que traduzem a oração. Ali Jesus passa princípios da oração para a gente. Então, Ele nos ensina, eu lembro que a gente estudou isso antes de começar o Pai Nosso. Jesus faz uma introdução ensinando como que não se deve orar e depois ensina o Pai Nosso. E o que eu queria destacar aqui como a única oração que está errada, que não é recomendada, que não vai ser ouvida, é a que está lá em Tiago capítulo 4. Lá em Tiago capítulo 4,
Tiago nos ensina que há um tipo de oração adúltera. É aquela oração que você pede e não recebe porque você está pedindo errado. É a oração que você está pedindo pelos seus prazeres individuais. Você não está pensando no seu Deus, você não está pensando em ninguém mais além de você, só nos seus prazeres. Então, esse tipo de oração é errado. Então, se alguém te perguntar como é a forma certa de orar, se é em pé, se é sentado, se é deitado, se é de joelhos, se é chorando, se é rindo, a gente tem uma resposta segura que está pautada na palavra, que é a única forma que Deus não vai, a única oração que Deus não recebe, que Deus não dá o resultado, porque pede errado, está lá em Tiago, capítulo 4, salvo engano, a partir do versículo 3, mas eu vou colocar aqui certinho para a gente. A oração também vem da nossa base bíblica, né? Vem Você só consegue orar se você conhecer a Jesus. E para conhecer a Jesus, você tem que ler a sua palavra, né? Não adianta você pensar que você vai conseguir orar sem conhecer Jesus. Não tem como. E não adianta você pensar que vai conhecer Jesus sem ler a Bíblia. A Bíblia é a nossa maior fonte. Eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo 3 links com 3 vídeos curtos. Eu acho que a soma não dá nem 20 minutos, de um pastor americano que ele fala o porquê que ele acredita na Bíblia, e ele dá vários dados para a gente ter a certeza de que a Bíblia é genuína, a Bíblia não foi modificada, principalmente para os que gostam da parte acadêmica e tentam ver na filosofia alguns ensinamentos. Há muitas falas de que a Bíblia é um livro que foi montado, que existiram monges que se reuniram e montaram a Bíblia para que a gente tivesse essa Bíblia hoje aqui toda certinha, toda montada porque alguém montou. E eu não vou falar todos os argumentos aqui, claro, mas o que eu achei mais interessante só do Novo Testamento, tá? Sem considerar o Antigo, nós temos cerca de 6.000 manuscritos ou porções de manuscritos. 6.000. De Aristóteles, que é um dos grandes nomes da filosofia, nós temos cerca de 5. De Júlio César, passam de um pouco mais de 10. Então, nós temos mais de 6.000 manuscritos da Bíblia. E não só isso. Desses 6.000 manuscritos, os nossos irmãos da igreja primitiva traduziram esses manuscritos para outras línguas. Basicamente 3 línguas: latim, grego e copta. Então, a gente multiplica isso por 3, ou por 4, né, que são 4. Então, olha a quantidade de manuscrito. E por que eu estou falando isso? Se alguém quisesse mudar a Bíblia para encaixar, para chegar nessa Bíblia que nós temos aqui, esse cânon bíblico que nós temos hoje, para que tudo se encaixasse e não tivesse nenhum tipo de divergência nem nada, eles precisariam mudar todos esses manuscritos de todas essas línguas e preservar a escrita, porque manuscrito é escrito à mão. O manuscrito verdadeiro tinha as características daquele escriba. Um novo escriba, para falsificar, encaixar e chegar na gente, teria que fazer tudo igual. Então, meu amigo e meu irmão, a Bíblia que nós temos é um documento histórico verdadeiro e, principalmente, é a palavra de Deus para nossas vidas, que gera fé, que gera esperança e que possibilita a gente aprender a conversar com o Criador, a orar, através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, chegarmos ao Pai. E por fim, todas as vezes que a gente ouve sobre Bíblia e sobre oração e como que isso é importante para a gente, a primeira coisa que a gente tem a tendência de pensar a partir de hoje eu vou voltar a orar como eu orava, ou vou orar mais do que eu já orei, vou ler muito a Bíblia, vou ler mais do que eu já orei na minha vida toda. Essa é a primeira reação. Mas o grande erro é que a gente já pensou isso várias vezes. Eu já pensei isso várias vezes, eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos também já pensou isso e acabou se frustrando. E isso talvez tenha uma solução simples. É a sugestão da revista aqui, que é uma sugestão prática para a gente. Quando a gente quer viajar,
e eu gosto bastante de viajar. O que a gente faz? A gente se programa. O que eu faço aqui com a Priscila quando a gente vai viajar? Primeiro a gente pesquisa passagem. Quanto que é normalmente, quanto que é quando tá caro, períodos de alta, períodos de baixa. Aí achamos a passagem, beleza. A gente define as datas. Agora, o que dá para fazer nesse número de dias? Aí a gente faz um roteiro. Esse roteiro, a gente vai na cidade tal, vai visitar não sei aonde. Fechou tudo, a gente pensa quanto que a gente tem e o quanto que a gente pode gastar por dia para comer, para passear, enfim. Depois que está tudo planejado, a gente viaja. Essa é a sugestão da revista. Vamos parar e pensar, caramba, como que é a minha vida? Eu passo o dia inteiro no trabalho, eu chego tarde em casa, só consigo comer, tomar banho, dar atenção para minha família e dormir. Cara, uso o horário de almoço, usa o tempo do transporte público para você ir. Passo em casa o dia inteiro, melhor ainda, você consegue organizar seu tempo da melhor forma. Ou, trabalho de madrugada. Assim, como está na revista, não há um modelo certo. Você precisa só ler e ter vontade de aprender a palavra de Deus diariamente, conversar com Ele diariamente. Eu não vou passar para você aqui um plano de leitura. Tem vários, e hoje tem vários aplicativos que te dão planos de leitura de acordo com a tua disponibilidade de tempo. Eu não vou falar aqui que não, você tem que ler 7 capítulos por dia da Bíblia, não é isso. O que importa é você ler a Bíblia e entender que isso é importante para a sua vida, que é isso que vai gerar em você a fé, é isso que vai gerar em você a esperança e é isso que vai te ensinar a orar. Esse é o nosso desafio, é isso que a gente queria propor nessa lição de hoje, relembrar a importância da Bíblia, a importância da oração na nossa vida. Não deu para eu abordar tudo que eu queria abordar por conta do tempo, mas eu espero que Deus tenha falado com a gente. Deus falou comigo aqui nessa lição e eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Amém?